Olá, vamos começar a nossa aula sobre operações com razões ou com frações, né? Você já deve ter percebido que a razão é melhor usar o termo, porque a fração nem sempre é razão, a não ser que nós chamemos de fração imprópria. Mas, de qualquer forma, a ideia geral aqui é que você aprenda a fazer contas, as contas simples com as razões. Acontece que nós precisamos conhecer algumas coisas lá da base mesmo para trabalharmos com as operações. Vamos aproveitar para dar uma revisão sobre essas bases. As operações por si mesmas, elas são bem simples, né? Acontece que algumas informações são importantes sobre mínimo múltiplo comum, sobre máximo divisor comum, e vamos passar essas bases agora para falarmos sobre as operações com frações. Então, o item 1.2 do nosso curso são operações com razões. A primeira parte, nós vamos falar sobre soma e subtração. É claro que falarmos fração não fica errado, né? O melhor mesmo é usar o termo razão. Bem, as operações com razões, elas nascem das operações básicas, que são as operações que todos aprendem, né? Infelizmente, nem sempre aprende da melhor maneira. Você deve ter percebido que alguns raciocínios, eles acabam se perdendo devido ao algoritmo sendo utilizado sem pensar, né? Então, as operações básicas aqui da adição, subtração, que é a adição do oposto do número. Então, veja que a subtração é um tipo de adição, né? A multiplicação ela é também um tipo de adição, e a divisão é também uma multiplicação pelo oposto do número, em determinado número. Essas são as operações básicas. Existem outras, né? A radiciação, a potenciação, que são derivadas também dessa. Então, para a gente dar um exemplo aqui, eu vou colocar como observação, eu gosto de fazer esse raciocínio, para que a pessoa entenda como que as coisas nasceram através de uma lógica, né? Se eu coloco aqui, ó, 3 mais 3 mais 3, 4 vezes, vamos colocar 4 vezes, mais 3, nós sabemos aqui quanto que isso vai dar. Podemos fazer até nas mãos, né? 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Aí vai faltar dedo nas mãos, uso dos pés, se for o caso, mas assim, faça a conta simples. Mas o que significa isso aqui, ó? 4 vezes o 3, então 4 vezes 3. Você pode perceber que a multiplicação é um subtipo de adição feita com números iguais, não é isso? Veja como é simples isso. Vamos aproveitar para fazer mais uma situação dessa. Vamos dizer que eu pego então 3 vezes 3, 4 vezes, né? Aí eu tenho uma representação diferente. Eu não vou colocar 4 vezes aqui, mas eu vou colocar o 4 como se fosse aqui em cima, né, para ser uma potência. 4 vezes, tá vendo? Então, observe que a potenciação mesmo nasceu da multiplicação, que nasceu da adição. E aí a radiciação também nasceu do inverso do processo da potenciação. Veja como que a situação é simples, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma soma, né? Vou pegar 3 mais um número negativo. 3 mais menos 2, nós sabemos que dá 1. Mas da onde que nasceu isso? Ó? Nós vamos pegar aqui, quer ver? Ó, 3 para cá. Então, esse é o sentido de uma reta que pode representar por conjuntos.
Aí eu pego, por exemplo, esse valor aqui, ó, vamos colocar assim, ó, o valor menos 2, ó, ele está no outro sentido, tá vendo? Eu posso colocar aqui o 1, 2, 3, né? Vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, aqui vai ser 0, 1, 2, ó. E aí é para o outro lado da reta, né? Então, quando eu somo um sentido com o sentido contrário, por exemplo, numa reta real, ou numa reta qualquer que eu queira chamar aí, ó, é a noção de conjunto, né? Para o lado aqui negativo, para o lado para a direita positivo. Então é um raciocínio meio métrico, se você pensar bem. Então o que vai sobrar aqui, ó? Se eu pegar essa parte, as partes idênticas, né, da ideia da subtração, veja, peguei essa parte aqui, essa aqui, ó, e aí nós vamos anular, né? Ó, veja que a subtração não me interessa a interseção desse conjunto. Então veja o que sobrou aqui. Sobrou 1 nessa medida, o que nos leva à resposta do algoritmo simples. Uma ideia geral só, né? Então, por exemplo, uma divisão, para você ter uma ideia aqui, eu vou pegar 4, 5, 6, né? Vou pegar 6 aqui. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Vou começar do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Eu vou dividir aqui, vamos, 6 em 3 vezes. Então, nasce da ideia de fazer tudo igual, né? 3 vezes iguais. Isso aqui todos sabem aí, tranquilamente, que vai dar 2. Mas qual o significado disso? O significado disso é que eu dividi 6 em 3 partes. Ou aqui eu me equivoquei, só um minuto. Em 3 partes, ó, de 2. Então, se eu dividir 6 em 3 partes, cada parte formada aqui, ó, é 2. Tem o valor de 2, compreende? Esse é o raciocínio básico que gerou as ideias das operações matemáticas, né? E essas operações, elas seguem as regras de prioridade. Isso você precisa ter ideia. Muitas vezes nós vemos exercícios considerados desafios em que você tem uma equação grande, simples, só de soma e subtração, e que tem uma grande quantidade de parênteses, de colchetes, de chaves, né? É porque as pessoas, elas se esquecem das regras de prioridade. Na comunicação matemática, a gente precisa ter regras de prioridade para fazer as contas. Isso, por mais complexa que seja a conta, você vai ter que seguir essas regras. Então, por exemplo, a regra número 1 de prioridade. Primeiro, diante de soma, subtração, divisão, o que for, a gente coloca como base a multiplicação e seus derivados. Então, eu vou fazer, considerando, por exemplo, o que nós falamos, né? Multiplicação e divisão tem prioridade, deve ser feito primeiro. Depois, aí você pode colocar na mesma prioridade soma e diferença, adição e subtração. Mas, além disso, nós temos que dar prioridade aos parênteses, depois aos colchetes, depois às chaves, sabe? Parênteses. Tá lembrando aqui você? É algo que você pode encontrar facilmente aí na internet, mas foi aprendido na matemática básica lá da 5ª série, isso que nós estamos revendo. Aqui a ideia é rever, mas rever de uma maneira melhor, um pouco mais profunda, né? Então, dentro dessa proposta, dessas operações, vamos começar aqui com soma e subtração, ou soma e diferença, ou adição e subtração.
para a gente trabalhar com as frações e aí razões, né? Melhor assim. O interessante disso é o seguinte: o raciocínio básico para trabalhar com razões, primeiro raciocínio, e a base para entender o processo todo, é simples. Nós devemos trabalhar, operar com razões equivalentes. Se você tiver uma grande capacidade de fazer conta, você vai ver que é possível fazer conta de cabeça, sem usar esse algoritmo. Você pode dividir um número pelo outro e fazer a sua conta. Mas aqui nós estamos aprendendo regras para que o raciocínio básico penetre o seu íntimo e você possa utilizar nos aprendizados da matemática futura. Usar razões equivalentes, essa é a base. O significado disso, em termos práticos, é fazer com que elas tenham, né, o mesmo denominador. Essa é a base. Como é que eu posso fazer isso? Eu faço isso usando o próprio raciocínio. Então, vou pegar uma soma aqui, ó. 2/3 mais 1/4. Eu olho para cá, posso fazer de cabeça, né? Divido 2 por 3, 0,6666, divido 1 por 4, 0,25, faço a soma, 0,666 mais 0,25. Ora, e isso não resolve a maneira de fazer a operação, que é algo básico que eu preciso saber. Então, eu preciso transformar esses denominadores de forma igual, para fazer o processo. Então, eu vou multiplicar por 1, lembra da brincadeira do 1? Vou multiplicar essa primeira razão por 4, eu não altero o valor dela, porque eu estou multiplicando o numerador e o denominador, e vou multiplicar essa outra razão pelo número 1, que na verdade é 3 sobre 3. Então, os números são diferentes, você multiplica pelo mesmo número, a proporção se mantém, o valor da razão se mantém. Por que eu fiz isso? Porque nós sabemos que se eu multiplicar 3 por 4 vai dar 12, 4 por 3 vai dar 12, então eu vou ter o mesmo denominador. Então, eu teria aqui, para continuar nesse raciocínio, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12, mais 1 vezes 3, 3, 4 vezes 3, 12. Chegamos onde nós queríamos. Ora, a razão 2/3 é equivalente à razão 8/12. E a razão 1/4 é equivalente à razão 3/12. Dessa forma, vou ter 8/12 mais 3/12. Digamos que você resolva ser professor, né? Fala, mas isso é muito simples. É mesmo. Alguns números não são tão simples, né? Mas nós temos que pensar da maneira correta para adquirir familiaridade com o conhecimento. Aqui é simples. Mantenho o denominador e somo 11/12. Ora, o que eu estou falando em relação a raciocínio, digamos que você também queira trabalhar como professor, você vai achar que o aluno já sabe. E esse é o grande erro dos professores de matemática de uma maneira geral. Qual que é o grande erro? É achar que o aluno já sabe, que isso é fácil, porque para você que já conhece alguma coisa, isso é importante. Para algumas pessoas, isso aqui não faz muito sentido. Você ser obrigado a pensar que você deve multiplicar 2/3 por 4 sobre 4 e multiplicar 1/4 por 3 sobre 3. Algumas pessoas se sentem melhor, mais tranquilas, né? Utilizando um método, um algoritmo. O melhor, sim, é compreender o processo, mas o algoritmo em si, se ele for bem entendido, ele vai gerar um raciocínio. Isso vai facilitar outros raciocínios. Então, para a gente trabalhar de forma efetiva com as operações, nós precisamos aprender a como colocar os denominadores idênticos. Aí eu vou introduzir aqui no nosso curso o conceito de mínimo múltiplo comum. Depois, para não perder o fio da meada, eu vou colocar o máximo divisor comum, né? Mas para resolver os casos das operações, o mínimo múltiplo comum resolve mesmo. O mínimo múltiplo comum, o nome está falando, presta atenção no nome, mínimo múltiplo comum a outros números, né? Óbvio.
é o mínimo. Aí eu tenho que saber o que é múltiplo. O nome disso aqui é MMC, né? Ora, para eu saber o que é o mínimo múltiplo comum, já que eu sei o que é mínimo, eu sei o que é comum, múltiplo é um conceito matemático. E o que significa? É esse conceito que eu preciso entender para poder continuar o raciocínio sobre as operações. É bem simples, ó. Múltiplo de um número inteiro, aí eu vou voltar a conjuntos. Para eu conceituar múltiplo, eu estou considerando os números inteiros. É muito importante, você fala assim, ó, 4 é divisível por 3? Claro que ele é. Qualquer número é divisível por qualquer número, exceto pelo zero, né? Dependendo das circunstâncias também, usando limite, você faz lá uma aproximação para fazer a divisão por aproximadamente zero. Ora, ele não é divisível e os professores vão falar, ele não é divisível. Ele não é divisível porque já está considerando algo que não está muito claro na cabeça das pessoas, né? O que não está claro, eu estou falando do conjunto dos números inteiros. Ou muitas vezes até dos naturais, mas eu estou falando dos inteiros. Então, múltiplo de um número inteiro que é o Z, né? Que são os inteiros, positivo e negativo, né? Os naturais correspondem ao zero e os números positivos. É importante chamar a atenção aqui a uma coisa, olha, muitas vezes nós vamos usar aqui não positivos, é porque a gente está desconsiderando o zero. Por exemplo, se eu falar os números naturais, eu vou começar do zero. Se eu falar assim, os números naturais, eles são todos positivos, o zero não entra nessa categoria, dependendo da visão que você tem. Então, por isso que nós costumamos falar assim, não negativos ou não positivos, é que nós estamos excluindo o zero do raciocínio, tá? Vou mostrar isso mais à frente aqui um pouco, através de um exemplo de representação. Então, múltiplo de um número inteiro aqui só para relembrar, é o Z, ó. O Z representa o número inteiro. Se refere, quem ele é, né? Ele vai se referir a quê? Esse aqui é a definição. Definido, não só conceituado, né? A um número que é divisível por outro sem deixar resto. O que significa isso? Eu não precisava escrever não deixar resto. Porque se você está dentro do conjunto dos números inteiros, se a divisão deixar resto, significa que a divisão não pode ocorrer dentro daquele conjunto, ela vai para os reais, tá? Mas aqui eu estou sendo prolixo para que a didática prevaleça sobre, vamos dizer assim, a eficiência das palavras, né? Então, já falava um grande pedagogo Pestalozzi, o lema de quem ensina é repetir. Então vamos repetir. Aqui nós pecamos um pouco nas palavras, no sentido da escrita, mas vamos ganhar em relação à didática. Nisso, eu posso pegar o número n, qualquer, multiplicar por um número q, e eu vou ter o número m. Isso é importante. Esse Q, que eu coloquei Q, até é interessante aqui, você entenda como um número qualquer, né? M é o múltiplo. M é múltiplo. Que me interessa. Aí nós vamos fazer uma tabelinha para você entender isso bem, tá? Mas ele é múltiplo de tal maneira que N, Q e M pertençam aos números inteiros. Tem que pertencer aos inteiros, tá? E tem uma condição fundamental nisso aqui. A partir desse momento aqui, ó, se eu quero achar o n, por exemplo, eu vou ter que fazer m sobre q. Vou dividir ambos os lados por q.
E a condição essencial é que seja diferente de zero, porque o número que está dividindo ele não pode ser igual a zero. Tá? Então isso é fundamental, isso é o básico da matemática, né? Nós já sabemos disso. Então, por exemplo, quando eu comentei lá sobre essas questões da representação, nós vamos chamar múltiplo de m, a palavra m como sendo múltiplo de alguma coisa. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o múltiplo de n, de número n qualquer. Veja que o múltiplo é o resultado de multiplicar o n por um número qualquer. Tá? Se eu pegar aqui e colocar o mais em cima, embaixo, quer dizer, quem que eu tenho aqui? Eu tenho os múltiplos de um número, múltiplos. E aí você vai falar, precisa colocar inteiro? Não, porque nós já definimos lá em cima, mas eu vou ser prolixo. Números inteiros. O que significa aqui? A minha ideia é falar que eles são positivos, mas aí o zero entra. Né? Aí se eu quero tirar o zero, eu posso simplesmente multiplicar qualquer número por zero, isso é fato, vou chamar de não negativos. Só para você ter uma ideia de como nós representamos a matemática. Né? Múltiplos inteiros não negativos de n. Então é o resultado. Né? Eu quero pegar um número n, quero ver os múltiplos dele. Veja que o nosso fator principal aqui é o n, né? Interessa. Aí se eu fizer uma outra representação aqui, ó, colocar menos, um asterisco aqui em cima, às vezes por uma questão de conveniência, né? Não tem que ficar escrevendo tudo, a gente nem representa alguns, já coloca m direto para o indivíduo subentender que está falando de todos os positivos, que é o mais comum. Tanto faz, mas você fazer com positivo ou negativo, mas é mais comum, é mais trivial fazer com números positivos. Né? Mas o que representa esse m menos aqui com asterisco em cima? Múltiplos de n. Mas quais? Negativos. Por quê? O zero entra. Perdão, o zero não entra. O asterisco representa o zero não entra, tá? Múltiplos inteiros negativos. Aí sim tem os negativos. De n. Na verdade, a gente usa asterisco quando nós não queremos que o zero faça parte do conjunto, tá bom? Feito isso, vamos pegar um exemplo aqui, ó, através de uma tabela, para você compreender bem isso. Uma tabela, você entender o que é múltiplo. Então, vou pegar aqui um número n, vamos pegar os múltiplos de 5. Peguei os múltiplos de 5. Vou trabalhar então aqui, ó, múltiplo de 5 implica que n é igual a 5. Os múltiplos do 5. Lembra que o múltiplo vai ser o resultado de n vezes um número qualquer, né? Vamos pegar um número qualquer que seja, vou fazer aqui uma tabela então. Vou colocar aqui na tabela n, 5, 5, 5, 5. Colocar 1, 2, 3, 4, colocar mais um 5, para 5 ser igual a 5, vou colocar aqui um Q qualquer. Mudar um pouquinho, né? Vamos multiplicar por um número qualquer aqui, que seja. Vamos falar assim, um Z, né? Vamos multiplicar aqui, ó, por menos 1. Vamos multiplicar aqui por 1. Veja que eu posso usar qualquer número, tá? Eu posso multiplicar por menos 2, eu vou multiplicar aqui por 3, eu vou multiplicar aqui por 20, por exemplo. Né? Vamos fazer assim. E vamos achar os múltiplos de 5. Olha quem que é o múltiplo de 5. 5 vezes menos 1, menos 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos 2, menos 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 20, 100. Vamos botar outro Q aqui, vai ficar Q vezes Q. Desculpa que eu errei. Vou colocar N aqui, ó. Q aqui. Então, na verdade, o múltiplo é N vezes Q, como a gente tinha colocado lá, tá? Ficou melhorzinho assim. Aí dentro dessa tabelinha, você já entende o que nós estamos fazendo. Eu posso escolher um número
n, multiplicar por qualquer número, e eu vou ter o múltiplo. Agora você vai ver que qualquer número é muita coisa na matemática, né? Então, eu vou fazer as multiplicações dentro do que me interessa. Me interessa só os positivos, só os negativos, os dois, tá? Aí nós chegamos aí apenas uma verificação, né, de como fazer essa continha dos múltiplos. Então, os múltiplos de 5 vão ser, olha, aqui no raciocínio eu posso colocar aqui 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos, vamos fazer assim. Então, quem são os múltiplos de 5? Olha, 1 eu sei que é, só que o menos 1 também. Então, eu coloco mais ou menos 1, vírgula, mais ou menos 2, vírgula, ó. Até onde que eu vou chegar? Posso chegar a infinito. Então, fecha aqui, ó. Tá bom. De propósito, eu fiz isso aqui, porque se você caiu, você não está prestando atenção. Vou explicar para você. Não pode ser mais 2. Mais 2 não pode ser um múltiplo. Por que que não pode ser um múltiplo? Porque se eu multiplico por 1, eu tenho 5. Se eu multiplico por menos 1, eu tenho menos 5. O próximo inteiro é 2. Então, olha aqui, eu vou multiplicar por 2, então vai ser 10. Entende? Mas o 1, ele pode ser múltiplo? Também não. Então, o que aconteceu? Você está recebendo agora uma informação de um erro muito comum. A pessoa confunde múltiplo com divisor. Então, ó, seguindo o raciocínio, eu tenho 5. Qual o menor valor possível para multiplicar 5? 0. Então, eu tenho 0. Você não vai colocar o mais ou menos 0. É errado falar isso. Qual o próximo número inteiro? 1. Eu tenho 5. E para o lado negativo, menos 1, mais ou menos 5. E se eu tiver 2? Então, eu tenho 10. Se eu tiver 10 aqui, positivo, eu também posso ter o menos 2, que é o 10 negativo. Qual que é o próximo número? Mais ou menos 15. Você está vendo que é de 5 em 5? Você vai poder raciocinar assim, então é só eu ir somando esse mesmo número a ele várias vezes que eu tenho os múltiplos. Seu raciocínio ficou certo. E é a base da multiplicação, né, da igualdade, somando os números iguais. Então, na verdade, nós estamos multiplicando pelos números inteiros. Tá? Com esse raciocínio, você vai interpretando melhor as situações, né? Quando a gente não presta atenção nas coisas, né, a gente costuma fazer meio sem entender bem, e nós cometemos vários erros, tá? Aqui nós não temos a possibilidade de estar conversando na sala de aula, chamando a atenção por outros métodos. Então, algumas vezes, né, nós vamos fazer um caminho, dar uma voltada e falar, olha, não é assim, porque é um dos raciocínios errados. Então, na minha experiência, algumas vezes a gente estava explicando múltiplo e a pessoa confundia imediatamente com os divisores de um número, né? Interessante isso. Nós vamos ver no máximo divisor comum o conceito de divisor. Okay? Então, o que significa o MMC entre números? É a interseção dos conjuntos dos múltiplos, mínimo, múltiplo, comum. Só que a palavra mínimo faz com que na interseção eu escolha o menor número. Então, o próprio conceito ele me dá essa informação, né? Eu vou escrever aqui, para repetir, deixar claro para você copiar se for necessário. Então, o MMC entre números, quaisquer, né? Entre quaisquer números, eu posso colocar entre 2 números, pode ser entre 3, entre 4, entre muitos, né? MMC entre números, ele é mínimo múltiplo comum, a interseção. Olha, o correto é escrever interseção mesmo, não intersecção. Antigamente era intersecção dos conjuntos. Olha, veja que eu tenho uma regra para criar conjunto quando eu falo de múltiplos. Múltiplos são conjuntos que são subconjuntos dentro dos inteiros, né? Posso dizer então que múltiplos são subconjuntos dos inteiros dentro da definição. Vou colocar aqui dos seus múltiplos, a interseção dos seus múltiplos. Só que é mínimo. É mínimo. Menor
valor, ou com menor número. É a interseção dos conjuntos dos seus múltiplos com menor número ou com menor valor. Tá? Menor número é melhor porque fica melhor definido, certo? Olha, veja que o raciocínio é simples, agora é só aprender a fazer. Então vamos pegar aqui, ó, vamos pegar quais são os múltiplos entre números. Vamos pegar aqui, vou pegar os não zero, então os não negativos dos números, que aí nós não vamos colocar o zero, né? Entre 2, 3 e 10. Então eu quero fazer os múltiplos de 2, 3 e 10. Pode colocar separado, pode colocar junto, não importa. Vamos fazer os múltiplos de 2. Veja como é simples fazer o múltiplo de 2. Múltiplo de 2 vai ser, tirando o zero, não interessa, né? Então, vou começar a multiplicar por 1, vezes 2 é 2. Depois, multiplicar por 2, vai dar 4. Por 3, vai dar 6, é só somando 2, tá vendo? Vou multiplicar por 4, vai dar 8, e vou multiplicando. E aqui eu já vou fazer para simplificar, vamos colocar aqui, ó, 28 é múltiplo, 30 é múltiplo. Vou colocar mais não, porque nós já sabemos quanto que vai dar aqui, né? A ideia é essa, né? Você gosta de pensar com números, você já descobre isso rapidinho. Vamos pegar de 3, ó. 3 em 3 também, ó. 3, mais 3, 6, né? Estou fazendo a brincadeira da conta, mas 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 9, assim. Vamos lá, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 10, 30, vírgula, já temos aqui uma interseção menor, porque até então não tem interseção, né? Aí os não negativos de 10, agora vai ser 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, 10 vezes 3, 30, 10 vezes 4, não interessa. Então aqui nós temos o que aqui em comum? Desses múltiplos, eu tenho que um múltiplo de 2 é 30, um múltiplo de 3 é 30, um múltiplo de 10 é 30, que é a interseção entre eles. Aí eu vou achar o mínimo múltiplo comum. MC aqui. E esse MMC também posso colocar da mesma maneira, ó. Porque se eu botar o zero aqui, né, ele vai ser múltiplo de todo mundo. Se eu colocar aqui vai dar zero, ele não interessa pra gente, tá vendo? Aí o que eu vou ter aqui? Ó, múltiplos de 2, 3 e 10. Vai ser igual a 30, que é a interseção. Então por que você colocou lá se não vai ter o zero? Para poder chamar a sua atenção. Pela definição, o zero não pode entrar, porque senão todo mínimo múltiplo comum seria o zero. Compreende? Então agora interessa o positivo. Então não faz sentido eu colocar aquele asterisco lá. Mas aí você já compreende, porque veja só, começar com zero, 2 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 10 vezes 0, 0, então aí se eu seguir a definição e considerar o zero, então eu não vou ter mais condições de fazer a definição, porque o menor sempre vai ser o zero. Aí se eu considerar, não tem nem como fazer o conceito de mínimo múltiplo comum, com o menor número, está aqui, ó. Aí nós chamamos a atenção. E que mais? Diferente de zero. Aí fica aí o conceito, tá bem claro. Mas tem jeito mais fácil de fazer? Tem, só que agora eu estou ensinando o processo. E dentro do processo, né, nós vamos passar pelos caminhos mais árduos, depois nós vamos fatorar para poder chegar a encontrar um mínimo múltiplo comum. Dentro do mínimo múltiplo comum existem algumas propriedades associadas a ele. Essas propriedades a gente consegue chegar a elas intuitivamente, sabe? Mas é importante falarmos dela, porque alguns conceitos matemáticos precisam ser revistos e você vai precisar deles na matemática avançada, né? Se você está fazendo esse curso para aprender é uma coisa, mas na matemática avançada, quem for seguir aí a vida acadêmica na parte de exatas vai precisar
compreender algumas propriedades matemáticas dos números. Teoricamente, você já deveria saber o que é um número primo, o que é um múltiplo, o que é um divisor, mas isso não fica bem claro na nossa cabeça, então vamos rever, né? Então, algumas propriedades do MMC. Essas propriedades do MMC, só as que mais interessam. A primeira propriedade, se M é múltiplo de N, o N é o que eu escolho lá para fazer os múltiplos, né? Todos pertencem aos inteiros, então o MMC de MN vai ser quem? Vai ser um dos dois. Um deles, mínimo múltiplo comum, vai ser um dos dois. Tá? Então, se M é múltiplo de N, então o MMC de MN, um já é múltiplo do outro, nessa situação, né? O que é um múltiplo? O mínimo comum entre eles, né? Então, por exemplo, entre M e N vai ser o M, aquele que vai ser o múltiplo. Então, por exemplo, eu escolhi o N, vou escolher o N igual a 2, por exemplo. Vou fazer um exemplo aqui, então, vai. Vamos fazer assim, ó, MMC de 2 e 6, ó, 2 e 6. Qual que é o múltiplo dele? Observa que se eu fizer os múltiplos de 2, 2, 4, 6, eu começo o múltiplo de 6 com 6, já é o próprio 6, né? Então, o 6 já é múltiplo de 2, então ele já é o MMC entre os dois, tá? Veja que é óbvio, né? Isso que eu acabei de falar é porque é óbvio, né? Não é mesmo? Nessas horas já tive pergunta em que o aluno perguntava, mas não é o mínimo? Mas não tem interseção, é o mínimo da interseção, né? Você começa 2, 4 e 6, 6, 12, 18, então a interseção mínima vai ser o 6. Porque aí a pessoa fica com o mínimo na cabeça, ela vai achar que é o menor número ali, é o menor número da interseção, exceto o 0. É importante. É um raciocínio simples, que você acompanha e tenta buscar compreender esse processo. Ajuda bastante a entender matemática, né? A matemática é uma ciência mais simples que as outras no entendimento básico. Ela limita as pessoas porque ela requer um caminho muito direto. Nós não somos treinados a pensar no caminho reto, a gente é treinado a deixar o pensamento meio desfocado. Como a matemática exige um foco, né? E focar significa vencer preguiça, vencer determinadas amarras, para algumas pessoas ela é mais difícil. Mas a matemática em si mesmo, ela é tranquila porque ela é muito lógica. Eu sou suspeito, mas independente de ser ou não, tem que falar, né? Então, se A e B são números consecutivos, o que é um número consecutivo? É um número um depois do outro. O que é um número consecutivo dentro dos números inteiros? Se 2 é o número consecutivo dele, é 3, né? É para frente. Se for menos 3 consecutivo dele, você soma 1, é menos 2, né? Então, se eles são consecutivos, e aí isso aqui facilita alguns, vamos dizer, alguns raciocínios para exercício em dados momentos, né? Não é essencial, você não precisa dessa propriedade essencial para resolver problemas. Então, o MMC entre A e B é A vezes B. É A vezes B. Se eles são consecutivos. Aqui tem um raciocínio bom aqui. Se você não se sentir confortável com ele, não tem problema, tá? Depois talvez você entenda mais tarde. Significa que se eu precisar do MMC entre dois números, basta multiplicar um pelo outro e fazer a conta. Já estarei resolvido os problemas iniciais das operações com frações. Mas por que nós não fazemos isso? Para fazer a simplificação depois, tá? Mas se for necessário, já pode multiplicar um pelo outro, só que algumas contas vão ser grandes.
Você faz isso, chega lá no final, você vai fazer a simplificação das frações. Quando nós achamos o MMC, nós já estamos simplificando as frações a partir do início, das razões, né? Também. Vou pegar um exemplo aqui, ó, vamos pegar o MMC entre 4 e 20, 4 e 5, né? Consecutivo. 4 consecutivo de 4, 5. Então vai ser 20. Se você quiser fazer aí, vamos fazer de cabeça? 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. 5 mais 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, fechou. Chegamos na interseção, né? Eu estou somando só para mostrar, ainda provar aquele ponto inicial lá, né? De que a multiplicação é um tipo de adição. Bom, mais uma propriedade aqui, ó, se A e B são primos entre si. Olha, a palavra, o termo importante aqui, ó, é primos entre si, né? O que é um número primo? É um número que é divisível somente pela unidade por ele mesmo, dentro dos inteiros, tá? Isso é primo, conceito de primo, tá? Se A e B são primos entre si, então passa a ter um conceito de primos entre si. Se um não é divisível por outro, né, então eles só seriam divisíveis considerando dois números pela unidade, né? Qual o significado disso? O MMC deles, entre A e B, se eles são primos entre si, vai ser também A vezes B. Olha que interessante, se eu tenho dois números primos quaisquer, mesmo que eles não sejam entre si, A e B, A vezes B é o mínimo múltiplo comum deles, né? Vamos pegar aqui, ó, 3 não é 3, 3 é primo, né? 2 é primo também, depois 7 é primo. Mas vamos pegar aqui o MMC entre 3 e 7, ó, vou repetir, ó, para entrar na sua cabeça, entrar bem na sua cabeça. Primos é qualquer número divisível dentro dos inteiros por ele mesmo pela unidade, sem sobrar resto, tá certo? Esse é o ponto. Aí você vai olhar em cima e falar, mas 4 e 5 são primos entre si? 4 não é primo, mas entre si sim. Nesse exemplo da propriedade 2 que nós fizemos. Então aqui vai ser 3 vezes 7, que vai ser 21. Tá? O que é um número primo entre si, né? Se não existir nenhum outro número que seja divisor de ambos, exceto o 1. Então, se eu pegar o 4 e 5, ó, 4 não divide 5, nem 5 divide 4, exceto 1. Então, eles são primos entre si também. Tá? E se eles são consecutivos, eles são primos entre si. Aí fica para você ir pensando aí nas propriedades. Né? Ó, calma, tranquilidade diante dessas situações todas aqui é a melhor maneira de ir resolvendo. Você talvez já saiba fazer isso por algoritmo. A ideia aqui é rever os algoritmos, mas acima de tudo que você tenha um método de pensar, né, de raciocinar, que você se familiarize com isso mais, né? Então, qual que é o método prático para achar isso? O método prático é a fatoração. A gente fatora aqui. Para achar o mínimo múltiplo comum entre os números. Fatorar significa fatorar em fatores primos, que é importante. E depois nós multiplicamos os resultados. Então nós vamos fazer assim, qual que é o método prático? Decomposição em fatores primos, que é a fatoração. Fatoração é decomposição em fatores primos. Quem gosta de matemática, né, falar de números primos, isso é muito bom, porque traz raciocínios desde a matemática grega, matemática antiga, né? Interessante. Simultâneos e multiplicá-los. Vamos mostrar aqui. Vou multiplicar o resultado, né? Então vamos pegar aqui, ó, um MMC, eu quero fazer o MMC, vou escrever exemplo antes, né, para manter uma
coerência e organização. Vou pegar o exemplo, então, MMC 379. Mínimo múltiplo comum. Opa, aqui escrevi gago. 379. Então eu quero saber qual que é MMC dele. Eu faço uma fatoração em fatores primos ao mesmo tempo, consecutivo. Ao mesmo tempo é impossível, né? Ao mesmo tempo é um modo de falar de fazer isso junto. Então nós vamos colocar aqui, ó. Primeiro número que divide pelo menos um dos três, o menor possível, 3. 3 por 3 dá 1, mantém o 7, 9 por 3 dá 3. 3 de novo, não precisa colocar 1, mantém o 7, dá 1 aqui, não precisa fazer mais, o próximo é o 7, dá 1. Então eu tenho aqui 2, 3, então é 3 ao quadrado e 7. Quem que é o MMC? Multiplicá-los todos, 3 vezes 3 vezes 7, 3 elevado ao quadrado vezes 7. 3 elevado ao quadrado dá 9, né? 9 vezes 7, 63. 63 é o mínimo múltiplo comum entre esses números, 3, 7, 9. Viu como é simples fazer isso? Então, vamos pegar aqui um exercício. A gente estava fazendo os exercícios desde a aula passada. Exercício 5. Aí você pega lá a lista e você vai, no exemplo 5 lá da lista, que aqui eu estou chamando de exercício, você vai pegar um exemplo em que está ocorrendo uma divisão entre alunos, né? Uma divisão em grupos de 6, 8 e 12. O professor vai dividir os alunos, se eu não me lembro bem, divisão em grupos de 6 pessoas, 8 e 12. É isso. Qual é a quantidade mínima para fazer a divisão, né, entre eles? Você vê que tem que perguntar a quantidade mínima, gente, porque se for a máxima, né, infinita é a resposta. E aí muitas vezes as pessoas tentam ensinar assim, ó, o raciocínio é, quando pede mínimo é mínimo múltiplo comum, quando pede maior ou máximo é o máximo divisor comum. É uma coisa interessante mnemonicamente falando para guardar na memória. No entanto, o raciocínio é primordial, né? Qual é a quantidade mínima então? Então vamos lá. Vamos fazer a solução, né, do exercício. Explicitar os dados. Eles já estão explícitos aqui em cima. É sempre bom explicitar os dados. Olha, o mínimo entre eles, que associa os três na solução, né, é o mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 12. Aí essa vai ser a resposta do exercício. Porque o mínimo valor é a quantidade de alunos, quantidade de pessoas para fazer parte do grupo, não é mesmo? Obviamente, se você pensar um pouquinho nisso, você vai falar, a quantidade para seguir o padrão de 6, 8 e 12 vai ser um mínimo múltiplo comum entre eles, ou seja, o fator comum entre eles. E você vai pensar também que não vai poder ser menor que 12, porque se for menor que 12, 12 não vai entrar. Para 12 entrar, tem que ser um número imediatamente maior do que ele, que seja múltiplo do resto. Se você não entendeu, volta lá o vídeo, vai devagarinho, tá? Vamos fazer aqui, ó, a decomposição. 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4, 12 por 2 dá 6. 2 novamente, mantenho 3 aqui, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 2 de novo, mantenho 3 aqui, coloco 1, depois paro, repete o 3, 3 de novo, vai dar 1, e temos aqui essa decomposição. E aí nós sabemos que o MMC ele vai ser igual aqui, ó, 2 elevado ao cubo, a terceira potência vezes 3, que é a multiplicação de todos os fatores.
2 elevado ao cubo é 8. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Faz na mão se tiver dificuldade. 2 vezes 2, 4. Não, 2 vezes 1, 2 vezes 2. Certo? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 8 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Tá? A gente não tem problema nenhum usar a mão, não, tá? Talvez um pai de você, ou um professor bem mais velho, da minha idade mesmo, vai falar assim, não pode contar nos dedos. A gente era proibido quando era criança. Por quê, né? Sendo que a própria numeração, ela começa com as pessoas contando nas partes do corpo, né? Usa o artifício que você tiver para aprender, certo? Se você tiver dificuldade em fazer algumas contas, pega a calculadora, vai lá e olha, faz na calculadora, a calculadora te dá a resposta, talvez aquilo facilite seu raciocínio. Você não pode ter amarras para aprender, né? É importante que você aprenda e aprenda bem. E para isso você usa os métodos que você achar melhor, tá certo? Outra maneira de resolver isso fazendo aqueles múltiplos, né? 1 a 1. Eu pego separadamente múltiplos de 6, 12, 18, 24. Múltiplos de 8, 16, 24. Múltiplos de 12, 24. Se você tiver facilidade de fazer de cabeça, você vai chegar à mesma conclusão, não é mesmo? Vou colocar aqui item 1b e esse 1 aqui é um romano. Vamos ver se eu fiz isso aqui no primeiro caso, né, para não ficar na desordem. Eu acho que sim, 1A mínimo múltiplo comum. Agora, nós vamos dar uma desviadinha e vamos falar do máximo divisor comum. Nome, máximo. Então, na interseção vai ser o maior. Divisor, conceito de divisor. Comum entre mais de dois números, né? De um número, mais de um número, dois números ou mais. Sozinho não faz sentido fazer isso, né? Máximo divisor comum, ok? E o máximo divisor comum, vamos usar aquilo que nós temos dificuldade. Qual que é o conceito de divisor, né? O que é um divisor? Dentro dos números inteiros, a maioria das vezes nós vamos trabalhar mesmo com os naturais, né? Que serão os números, nesse caso, todos os naturais, porque o zero entra, né? No divisor, concorda? Pensa bem no que eu estou falando, hein? O zero pode entrar em divisão? Não. Nós não temos divisão por zero, tá certo? Nós chamando a atenção de novo, erro comum, não posso utilizar o zero. Se eu tenho, né, vou colocar o divisor, vou colocar o conceito aqui. Divisor de um número n é o resultado da divisão exata de n por qualquer outro, um d, vamos chamar o d de divisor, por exemplo. E ele não pode ser zero, a condição é que não seja zero, tá certo? Então aqui, ó, o divisor de um número n, e não é um n qualquer, um n pertencente aos naturais, por exemplo, eu posso colocar até os inteiros de um n inteiro. Qual que é inteiro? Não, vou colocar natural para poder bater com o livro lá, tá? De um n pertencente aos números naturais, é o resultado. Sabe por que eu coloquei natural? Talvez você confunda um pouco, né? Eu poderia ter colocado inteiro, mas ia dar uma dorzinha de cabeça. Eu coloquei natural porque o divisor pode ser positivo ou negativo, e basta um deles ser negativo para você ter tanto os inteiros positivos quanto negativos. Se não entendeu, vai de novo, pensa. Tá? Vou explicar esse aqui mais um pouquinho. Eu vou dividir n por um número. Esse número pode ser positivo ou negativo. Então a resposta, se o número que eu dividi for positivo, n é dos naturais, ele vai ser positivo. E se eu dividir por negativo, ele vai ser negativo. Se eu coloco inteiro, aí eu posso usar o negativo, esse n negativo. Aí depende do divisor. Se ele for negativo, dá positivo. Se ele for positivo, dá negativo. Tá? Então, ele é um n, é o resultado da divisão exata. O que é divisão exata? Sem deixar restos. A divisão exata dele por... Vou colocar aqui qualquer, aí eu posso escolher, né? Até infinito, professor. Infinito não é número, é uma ideia, tá?
D pertencente ao Z. Ok? E nós chamamos divisores de N, o divisor de N. Vou colocar aqui, ó, e chamamos D de N, divisor de N, ok? Como é que é isso? Olha, D de N vai ser igual a quem? N dividido por D. Qual é a condição de existência? D diferente de zero. ND pertence aos inteiros, então DN também tem que pertencer aos inteiros. Isso é importante que se entenda, tá? Ora, pelo conceito, vamos dizer assim, de mobilidade, flexibilidade, né? N, por sua vez, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó. N também é igual a quê? dN por N vezes D. Então, o conceito de múltiplos e divisores são conceitos, vamos dizer, relativamente contrários, né? Só que aqui nós vamos definir o divisor melhor. Porque o múltiplo de um número é o divisor daquele mesmo número que eu trabalhei com ele, tá? Ou seja, se eu fiz aquela multiplicação para achar o múltiplo, utilizando a operação inversa de divisão, eu vou achar o divisor daquele número, naquele mesmo processo. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar o N 16. 16, vou colocar 4 vezes aqui, 16. Pegar esse N qualquer. Vamos pegar então o D. O D, só vou ser prolixo de novo, vamos colocar pertencente a Z. Você sabe que os divisores de 16 vão ter que pertencer a Z também, né? Então vamos fazer a divisão por 16 por 1, dá 16. 16 por menos 2, dá menos 8. Viu aquilo que nós falamos lá? Vamos colocar por 8 mesmo, vai dar 2. É um número qualquer aqui. Colocar o próprio menos 16, vai dar menos 1. Está vendo os divisores? Então, quem são os divisores de 16? Tem como eu falar que 0 é divisor de 16? Não tem como. Não posso colocá-lo ali. Então, se você for observar, ó, positivo e negativo, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos... Quem pode ser aqui? 4, né? E vamos lá. Isso aqui tem fim? Tem que ter fim. Por quê? Porque o número vai ser divisível para dar exato no máximo por ele mesmo. Então, o divisor, ó, vamos pegar aqui um raciocínio simples. Os divisores de um número, eles estão em mais ou menos 1, entre, né? Mais ou menos 1. Os divisores de um número. E ele mesmo, ou seja, e o próprio N. Certo? Entendeu esse raciocínio? Vou considerar que sim. Então, agora, em termos matemáticos, eu vou fazer uma forma mais exata. Eu vou colocar aqui, ó, menor ou igual. Aqui, ó, menor ou igual. Certo? Então, na verdade, considerando dn, maior ou igual a mais ou menos 1, menor ou igual a n. Olha só, o que nós não podemos esquecer aqui, quase que eu esqueço. Mais ou menos n. Certo? É fundamental a gente enxergar essas coisinhas, né? Esses pequenos detalhes. Então eu tenho o divisor comum aqui. Vamos para um método prático. Vamos fatorar utilizando um algoritmo. Isso aqui é um pouco mais trabalhoso para poder achar o máximo, o múltiplo, tá? Nós ainda não estamos falando do máximo divisor comum, estamos falando do múltiplo. Eu vou colocar aqui o método para prático. Vamos colocar método prático. Para múltiplo, tá?
também é uma fatoração, só que junto com a fatoração tem um algoritmo. Olha, o melhor mesmo, do meu ponto de vista, é ir fazendo as contas na tabelinha. Se você tem dificuldade. Se você não tem dificuldade, você pode seguir esse algoritmo aqui. Mas aquela tabelinha lá é fundamental para a gente entender. Vamos pegar aqui o divisor de 60. Ó. Os divisores do número 60. Vou colocar 60. Aqui não vai ficar organizado. Divisor de 60. Vou colocar aqui, ó, 60. E vou fatorar 60. Vou pegar 60 dividido por 2, é o menor, né? Vai dar 30, dividido por 2 vai dar 15. Próximo é 3. 3 por 15 vai dar 5. Próximo é 5. 5 por 5 dá 1. Fechou? Olha o que eu vou fazer. Eu vou fechar aqui, ó. E agora eu vou fazer vermelho para você entendendo. Tá? Vou colocar o vermelho aqui. Eu vou botar um outro tracinho aqui, ó. Eu vou colocar o número 1 aqui em cima. Então veja o que nós vamos fazer. Vou botar azul agora. Eu vou fazer a multiplicação de 2 vezes 1. Peguei o número 2. Agora aqui de baixo. Vou fazer de novo, ó. 2 vezes 1. Não precisa repetir. Mas eu vou fazer repetindo por questão didática. E vou pegar esse outro 2 aqui, ó. 2 vezes 2. Eu vou pegar esse 2 aqui com aquele 2 lá. Vai dar 4. Acabou. Não tem mais nada em cima. Vou pegar o 3. Eu vou começar lá em cima. Vou pegar 3 vezes 1. 3. Que número tem mais debaixo do 1 lá? 3 vezes 2. 6. Que número que tem mais debaixo daquele primeiro 2 que eu usei lá? Eu posso repetir aqui, ó, só que é bobagem, ó. Igual não precisa. Então eu vou pegar 3 vezes 4. 12. Vou pegar aqui agora. Quem são os números que eu vou trabalhar aqui com 5? 5 vezes 1, primeiro lá que dá 5. Depois vou pegar 5 vezes 2. Como já tenho 2, eu não preciso repetir. Eu faço aqueles que não se repetem. Vou pegar 5 vezes... Qual o próximo número? 4. 5 vezes 4 dá 20. Vou pegar outro número. Qual que é? 5 vezes 3. 15. Então aqui não está na ordem. Vou continuar. Aqui. Qual que é o próximo número? 5 vezes 6, 30. Vou continuar. Já tem 5 vezes 12? Não tem. Então 5 vezes 12, 60. Acabou. Chegamos ao final. Então eu não preciso repetir. Então quais são os divisores do número 60? São todos aqueles resultados que nós obtivemos aqui, ó. Esses resultados, eles são até bem simples, né? Porque o 1 vai ser divisor de qualquer número, concorda? Então eu vou colocar aqui, ó, 60. Posso colocar mais ou menos, eu vou fazer assim, eu vou colocar só os não negativos, né? Então eu vou ter aqui, ó, 1 é divisor de qualquer número. Qual que é o próximo? 2. Qual que é o próximo? Tem 3, né? 3. Qual que é o próximo? 4. Qual que é o próximo? 5. Qual é o próximo? 6. Qual o próximo depois de 6? Eu procuro aqui só para ficar bonitinho. 12. Não, tem 10, né? Tem 10. Então tem 10. Qual o próximo? 12. Depois de 12, 15. Depois de 15, 20. Depois de 20, 30. Todos que estão aqui. Depois de 30, 60. Vamos lá. Vamos rever isso aqui, ó. 1. Tá aqui, é o que eu já coloco. Você tem que colocar 2, 4, 3, 6, 12, 5, já foi lá, não esqueci o 5 não, 10, 20, 15, já tá lá, só seguir a ordem, né, para ficar organizadinho, 30, 60. Então aí os divisores.
Esse é o método prático utilizando fatoração. Você cria um algoritmo lateral e sai multiplicando por todos os números que estão lá em cima os fatores primos, tá? Então aí a gente acha os divisores, ok? Daqui nasce um conceito interessante que é chamado de qual a quantidade de divisores de um número. Veja que ele tem um máximo, que é o próprio número, né? Agora, de múltiplo é infinito. Então, nasce aí número de divisores de um número como um conceito em que a gente pode buscar. Como é que eu acho o número de divisores de um número? Então, os números de divisores de um número qualquer, ele é os divisores daquele número, positivos, por exemplo, eu vou fechar aqui, ó. Positivos, ele vai ser igual a alfa mais 1, você não sabe o que é alfa, eu vou te explicar daqui a pouco, mais beta mais 1, mais, aí se você olhar o raciocínio ali de cima, você vai entender a lógica disso aqui. Mais, vou colocar aqui capa, mais 1, esse capa ficou bonito, não. Capa mais 1, fecha aqui. Mas quem que é alfa, beta, gama, capa? Alfa, beta, gama, capa são os maiores expoentes dos fatores primos. E aí vamos pegar mais um exemplo, né? Mas às vezes eu até esqueço de escrever exemplo lá. Mas tá bom. São os maiores expoentes dos fatores primos numa fatoração qualquer. Nós já fizemos lá em cima, eu vou repetir aqui, tá? Por uma questão didática. 2 dá 30, 2 dá 15, 3 dá 5, 5 dá 1. Então eu já tinha achado isso. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, 3 elevado a 1 e 5 elevado a 1. Então o número de divisores dele, você vai falar assim, mas número de divisores de quê? Olha só, eu estou colocando só os números de divisores positivos de 60. Eu coloquei aqui positivo na definição. Sim, está ali positivo, tá? Os divisores positivos de um número, certo? Aqui não ficou bonitinho, vamos dar uma arrumada aqui. Então, quem são eles? Qual o maior expoente de 2? 2 mais 1, que multiplica. Maior expoente de 3, 1 mais 1, 3 elevado a 1. Maior expoente de 5, 1 expoente, tá? Mais 1. Então, o número de divisores vai ser 3 vezes 2 vezes 2. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Aí depois você pode procurar, se você contar, vão ter 12 números aqui, ó, por isso que eu fiz do mesmo, né? Mesmo número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não batesse, né? Imagina. Então aqui é uma das maneiras de ver isso, de enxergar o número de divisores de um número. Você pode fazer depois, né? Se você quiser. Isso, número de divisores, isso, divisores de um número. Nós agora vamos entrar então no MDC, o máximo divisor comum do número. O que é o máximo de... não vou fazer isso não. É porque eu esqueci de colocar um raciocínio aqui, ó. Os divisores de um número positivo, nós vimos que ele é D+, de um número N. E os divisores totais, considerando os números inteiros? Cada número inteiro tem o seu oposto. Não é assim? Não o inverso, oposto. Ele está do lado direito, oposto. Você imagina a mesma linha aqui, ó. Ele tem um para a direita, o oposto, um para a esquerda, mais um, menos um. 2 vezes aquilo que nós fizemos lá em cima. Quase que eu esqueço de falar isso. Está aqui. Tá? Então eu tenho 12 divisores positivos de 60. Não negativos, corretamente, mas aí já fica
por definição positivo, porque o zero não entra, né? Mas é 2 vezes, então é 24, porque aí para cada, mais em relação aos divisores, né, de 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Eu vou ter mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4. Acho que eu esqueci o 4. Tá bom? Agora vamos sim ao máximo divisor comum. Máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum? O que ele é? O máximo divisor comum, eu vou fazer assim, ele é a interseção dos divisores dos dois números. Desde que, agora eu estou escrevendo, né, mais fácil, né? Desde que sejam os maiores. Números. Os maiores números entre os divisores de dois números. Eu botei N aqui, não pode, né? N com N é o mesmo, não pode. N. Entre M e N, né? Voltar para arrumar isso aqui. Dar uma ajeitada aqui, ó. MDC entre N e M é igual. Melhorou bastante, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o MDC. MDC entre 6 e 8. Né? Vamos pegar tanto positivo quanto negativo, porque aqui não vai ter problema. Então, eu vou pegar aqui, ó. Quais são os divisores de 6? Mas tá fácil, né? Divisível por 1, todos são. Divisível por 2, ele é. Os ímpares não serão. Divisível por 3, sim. Até chegar nele, né? Qual o próximo? Mais ou menos 6. Divisores de... qual outro? 8. Mais ou menos 1, sim. 8 é divisível por 1. 8 é divisível por 2. 8 não é divisível por 3, mas é divisível por 4. Mais ou menos 8. Certo? E aí? Quem que vai ser o máximo divisor comum entre eles? Entre esses dois? O 1 serve. O 1 divide todo mundo. Mas aí eu quero saber a interseção do maior valor possível. Não é do mínimo, diferente do outro. Ora, o maior valor aqui, entre ele, qual que é? 2. Logo, o MDC entre 6 e 8, mais ou menos 2. Certo? Veja que situação fácil de fazer, né? Tranquila de fazer. Aqui o número é pequeno, né, gente? É mais fácil de fazer. Se o número for maior, dá um pouco de dificuldade, nós vamos partir para os algoritmos para fazer isso, ok? É importante você ter isso em mente. Ter em mente como fazer e os métodos de fazer, que aí acaba facilitando bastante para a gente. Vamos colocar aqui algumas propriedades do MDC e exemplificar. Máximo divisor comum. Vamos então à propriedade número 1. Esse 1 aqui é um romano, né? Bem estilizadinho, né? Vamos colocar aqui, ó. Dados 2 ou mais números se um deles for divisor dos outros, agora já está fácil concluir, né? O que ele vai ser? Então,
ele será ele será o MDC desses números. Inclusive dele mesmo, né? Vamos fazer um exemplozinho aqui. Vamos pegar um número, vamos fazer aqui, ó, MDC. Eu vou colocar aqui os não negativos, né? MDC entre 6, 12 e 18. Aí você já pode até enxergar múltiplo aqui, né? Você vai enxergar bem isso aqui. Olha, nós estamos vendo que o 6, né, divide o 12 e divide o 18, não é mesmo? Então, obviamente que ele vai ser o máximo divisor comum entre eles. Se quiser fazer lá, pode fazer, mas dessa vez aqui não há necessidade de eu fazer por você. Vou colocar aí embaixo aqui para esse positivo que atrapalhou a minha escrita. Aqui. Então, ó, se MDC entre o número A e B for igual a 1, veja, o 1 divide todo mundo. Se ele for o único divisor entre outros, eu acho que aí agora você já percebeu, né? Se o máximo divisor comum entre A e B é igual a 1, então A e B são primos entre si. Dividido só por eles mesmos e pela unidade. No caso específico aqui, o primo, é o conceito de primo. No caso deles é quando o máximo divisor comum é primo. Vamos pegar aqui um exemplo, vamos pegar aqui, quer ver? 4 e 7. 4 e 7. Se nós formos fazer os divisores dele, até chegar a 4, quais são os divisores, né? Vai ser mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4. De 7, mais ou menos 1, mais ou menos 7, só tem 1. Né? O 1 determina que eles 4 e 7 sejam primos entre si. Não confunda, 4 não é um número primo. 4 e 7 são primos entre si. Eu preciso de pelo menos 2 números para falar que eles são primos entre si. Tá? Vamos pegar aqui a terceira propriedade. Eu esqueci de botar o mais aqui. Tá? Se o MDC entre A e B é igual a 1, então, isso também é óbvio pelo conceito básico de divisão. Então, o MDC, olha, presta atenção no que vai ter aqui, ó. Então, o MDC desse de um número vezes A e de outro número vezes B vai ser igual a o próprio número multiplicado pelo mínimo múltiplo comum dele, tá? Desde que para todo Q seja diferente de zero. Vamos pegar um exemplo. Vou pegar aqui, ó, MDC entre 3 e 6. Eu escolho outro número qualquer. O MDC entre 3 e 6 é 3. Aí eu vou escolher um número. Vou escolher o próprio 6. Vou escolher 6. Vou fazer assim, ó. MDC entre 3, se eu escolher o 6, ó, vai ser entre 3 vezes 3 e 6 vezes 6. Desculpa. 6 vezes 3, escolhi o 6, né? E 6 vezes 6. Aí eu vou ter o 6 que eu escolhi. Quem que é o múltiplo entre 3 e 6? O próprio 3, ó. 3, vamos fazer de cabeça. Mais ou menos 1, mais ou menos 3, né? O 6, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6, né? Então, o mínimo comum entre eles vai ser o próprio 3. Então, 6 vezes 3. Isso significa que o MDC deles, agora eu vou escrever diferente, ó. O MDC entre 6 vezes 3 e 6 vezes 6. Quem são eles? 6 vezes 3 e eles, né, em si, dá 18 e 36, né?
Depois você faz aí. Vai ser 18. Vê se faz sentido. Que é o máximo divisor comum, o máximo é o 18, já que o 18 é divisor deles. Tá certo? 6 vezes 3, 18. Nada que você não consiga fazer normal com os conceitos sem ter que memorizar a propriedade. É sempre bom memorizar a propriedade para a gente ter algumas noções. Você vai perceber que dados dois números consecutivos, você já sabe o que é consecutivo agora, né? Dados dois números consecutivos, eles vão ser primo entre si. Também por o mesmo raciocínio de antes. E aí eu vou colocar aqui já como se fosse óbvio. Pois o MDC desses números, por exemplo, quem que é o consecutivo de A? A mais 1. Ele vai dar 1. Podemos pegar, por exemplo, como o MDC pode ser positivo, de 4 e 5, não representei ele em cima. Eles já são consecutivos, vai dar 1. Mais ou menos 1 para o 4, mais ou menos 2, mais ou menos 4. Para o 5, mais ou menos 1, mais ou menos 5. O máximo divisor comum, a interseção vai ser o mais ou menos 1. Né? Aqui eu estou colocando 1, e coloquei o mais aqui embaixo, fica resolvido. Olha, como que eu faço o método prático para o MDC? Nós fizemos um método prático para achar os múltiplos, né? Vamos fazer um método prático para o MDC, ou seja, ao invés de ficar fazendo um por um. O método prático é simples, é a fatoração. Só que o que eu faço? O que adianta eu fazer a fatoração? Ou a decomposição em números primos, outro nome de fatoração. A fatoração. E o que eu faço com a fatoração? Multiplico os valores, os fatores primos de menor potência. Para a fatoração, multiplicam-se os números primos de... nós estamos falando de máximo, né? Mas, cuidado com as palavras, tá? Menor potência. Pega o raciocínio. Palavras ajudam, mas eu tenho que saber, ajuda muito. Eu tenho que saber do que eu estou falando, tá? Então, multiplicam-se os números primos de menor potência. Vamos pegar um exemplo, então, aqui de MDC positivo. Falando bobagem, né? MDC não negativo. MDC não negativo. Vamos pegar entre dois números, 3 números. 6, 12, 18. Mais fácil, nós já fizemos dele antes. Agora a gente vai demonstrando. Então eu faço fatoração individual, não é igual às outras. 3 dá 1. Não é ao mesmo tempo, né? Ou melhor assim, consecutivo, né? 2 dá 6, dá 2, dá 3, dá 3, dá 1. E 18. 2 dá 9, dá 3 por 9, dá 3, por 3 dá 1. Se é a menor potência, vamos colocar aqui, aqui a potência é 1, aqui a potência é 1, aqui a potência é 2, aqui a potência é 1, aqui a potência é 1, aqui a potência é 2. Então, esse MDC entre eles, o MDC não positivo entre 6, 12 e 18 vai ser igual a Q. Quem que eu vou usar aqui? Menor potência entre os números que apareceram lá, 2. Menor potência é 1. Vezes, qual mais número apareceu? 3. Menor potência é 1. Não apareceu mais nenhum. Então eu pego todos de menor potência. Então vai ser 6. Como a gente já tinha feito antes. Tá certo? Veja que isso não é nada complicado, né?
Pelo contrário, isso é uma coisa até bastante simples. Vou pegar aqui o exemplo 6 que está na sua lista, que a gente já mandou. Eu vou fazer ele está como exemplo 6, vou fazer o exercício 6. Né? O exercício 6, como já está lá, ó, fala que foram distribuídos 144 cadernos, 192 lápis, 216 borrachas entre as pessoas numa comunidade, né? Ele quer saber o máximo de famílias contempladas, aí entra o máximo, né? E todas com o mesmo número de material, é condição essencial para isso. O que pergunta no final é qual é a quantidade de cadernos que as pessoas vão receber. Mas o raciocínio agora ele requer uma análise a mais. Não basta eu fazer o máximo divisor comum, pois eu tenho que verificar dentro do máximo divisor comum quantas famílias que vão receber o máximo de caderno, tá? Lendo lá o exercício. Então, nesse exercício, eu já vou dar as informações aqui, ó. São 144 cadernos para ser distribuído entre as famílias, né? 192 lápis e 216 borrachas. Eu vou concluir aqui que provavelmente a borracha gasta primeiro que o lápis, né? Brincadeirinha. Esses exercícios de matemática assim, tentando transformar algo assim em algo que seja do dia a dia. Tá bom, acho que se fosse comprar assim, eu acho que eu daria um lápis e uma borracha na mesma quantidade. Aí o que perguntou aqui, né? Máximo de famílias contempladas aqui e a quantidade máxima de cadernos, né? Máximo de cadernos. Eu tenho que saber a quantidade de famílias, né, contempladas. Leia lá o exercício com cuidado e você vai ver isso. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos fazer na solução, ó, o MDC positivo, que você vai, desculpa, não negativo, porque você vai entender que nós não vamos ter condições de ter caderno negativo, borracha negativa. Tá, então vamos achar o MDC. Então vamos fazer o 144, o 192 e 216. É trabalhosinho, né? Nesse sentido. Então aqui, ó, por 2, 144 por 2 vai dar 72, 72 por 2 vai dar 36, 36 por 2 vai dar 18, 18 por 2 vai dar 9, 9 por 3 vai dar 3, 3 por 3 vai dar 1. Feito. Através utilizando a fatoração, né? 192 dividido por 2 vai dar quanto? 96 dividido por 2 vai dar 48, dividido por 2 vai dar 24, dividido por 2 vai dar 12, dividido por 2 vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3, dividido por 3 vai dar 1. Então temos aqui, já podemos organizar, né, essa questão dos mínimos expoentes menores. 216 por 2, 108, por 2, 54, por 2, 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. A gente vem aqui, com calminha, vai pegar aqui o expoente de 2, 2 elevado a 4, expoente de 3, 3 elevado a 2. Só tem 2 e 3, 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado a quinta, já não serve. 2 elevado a sexta, né? Esqueci o 2 lá embaixo. 2 elevado a sexta potência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 3 elevado a 1. 2 elevado à terceira potência. E 3 elevado à terceira potência. Então, o MDC aqui, utilizando os menores expoentes, né? O MDC não negativo de 144, 192, 216 vai ser igual a 2.
menor expoente de 2 que apareceu ali. 2 a quarta, 2 a sexta, 2 a terceira. Vezes menor expoente de 3, 1. Então eu tenho 2 elevado à terceira vezes 3, que vai dar 24. Significa que os cadernos, os lápis, as borrachas serão divididos por 24 famílias. O número de cadernos vai ser máximo, né, para cada, vai ser igual a 144, que é a quantidade de cadernos, por 24 famílias, que vai ser a possibilidade de distribuição. Isso vai dar 144 por 24. Se tiver dificuldade de fazer isso, vai ter não, né? 6. Então, a resposta, 6 cadernos, tá? Então, o exercício respondido, responde certinho, quantidade máxima de cadernos distribuído para as 24 famílias contempladas, 6, assim que a gente responde. Exercício, ser o mais específico possível, né, nas respostas. Uma coisa interessante, já que eu falei do MDC, é uma relação entre MMC e entre MDC. Aqui vai ser mais por curiosidade mesmo que eu estou colocando, por desencargo de consciência. Que é gostosinho ver algumas coisas matemáticas. É uma forma cuja demonstração nós não precisamos utilizar, não, tá? Porque algumas vezes a demonstração é interessante, né? Principalmente na matemática. Mas aqui é o seguinte, para achar o MDC de dois números, o MMC, perdão, e se eu me for informado o MDC desses mesmos números, são esses mesmos números divididos pelo MDC, que faz todo sentido. A demonstração passo a passo, ela pode ser evitada se você entende bem. Olha, como o mínimo múltiplo comum, um é múltiplo e o outro é divisor, olha que interessante. Eu vou dividir os números pelo múltiplo, pelo máximo divisor comum, eu vou ter o mínimo múltiplo comum, né? Faz todo sentido. Vou pegar aqui um exemplo. Vamos pegar o MMC entre... Nós já sabemos, um conhecido aqui, 2 e 6. O que eu vou ter? 2 vezes 6, dividido pelo máximo divisor comum entre 2 e 6, que é 2. E o máximo divisor comum vai ser... O mínimo múltiplo comum vai ser 6. Tá? Simples assim, né? Nós não temos muitos problemas para resolver isso. Então agora, depois de todas essas informações, vamos diretamente para a soma e subtração ou diferença das frações. É algo simples, nada muito complicado, mas olha só que interessante. Nós vamos fazer assim de que maneira? Não podemos esquecer que temos que gerar o mesmo denominador, que foi o raciocínio básico. Então, os exemplos, agora, eles vão servir diretamente para você entender isso. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu quero somar 2 quintos mais 1 quinto. Mas já está com o mesmo denominador, então eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Bem simples, não temos muito problema com isso. Porque essa está simples. Mas se eu pegar, por exemplo, um 4 sétimos e subtrair de 3 sétimos, mesmo denominador. Então eu mantenho o denominador e faço a subtração. 4 menos 3, 1. E se eu tiver denominador diferente, eu vou pegar aqui, 3 oitavos mais 2 terços. Não tem o mesmo denominador, então eu vou fazer o denominador idêntico, comum. Podemos usar a criatividade. Se eu multiplicar 3 oitavos por 3 sobre 3 e 2 terços por 8 sobre 8, eu resolvo o problema. Certo? Mas vamos fazer então o denominador idêntico. Quem que é o denominador idêntico? Se vocês lembram, é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 3. Olha, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 3, a gente usa o método prático, vamos dividir por 2
vai dar 4, aqui permanece o 3. Dividir por 2 vai dar 2, aqui permanece o 3. Dividido por 2 vai dar 1, aqui permanece o 3. Dividido por 3 vai dar 1 aqui. Então, feito isso, eu vou ter 2 elevado ao cubo e 3. Então, o mínimo múltiplo comum, para determinar o mesmo denominador, por não negativo de 8 e 3, não necessariamente precisa ser em ordem crescente ou decrescente, vai ser 2 elevado ao cubo vezes 3, que vai ser igual a 24. O mínimo múltiplo comum. Isso significa que eu vou, então, fazer a operação da fração assim, ó, 3 oitavos mais 2 terços vai ser igual a 24. 24 no denominador. Ora, para manter a proporção, esse raciocínio é o mesmo que fazer aquele que eu disse de multiplicar 3 oitavos por 3 sobre 3 e 2 terços por 8 sobre 8. 24 dividido por 8 vai dar 3, né? 3 vezes 3, 9, eu mantenho a proporção. Mais 24, vou fazer assim não. Vou fazer diferente. Desculpa aí por uma questão didática, tá? Então, aqui 3 oitavos. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 3. Mais, é questão didática mesmo. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 2. Multiplico por cima. É a mesma coisa que fazer aquela divisão que eu havia falado para você. Aqui eu vou ter, então, 9 24 avos. Teremos o mesmo denominador, 16 24 avos. 9 mais 6, pronto, resolvido. Uma fração imprópria, né? Então, melhor trabalhar com a razão aqui, 24 avos. Mas como seria isso diferente? Olha que coisa simples. Eu tenho que acostumar com a minha, com alguns raciocínios. Ele não é difícil se você aprender a fazer, a pensar com números, né? Olha só. Vocês lembram lá, uma das propriedades dos números é fazer a multiplicação, propriedade do mínimo múltiplo comum é fazer a multiplicação de um número pelo outro. Olha o que eu fiz. Peguei o denominador de 2 terços e multipliquei por 3 oitavos, peguei o denominador de 3 oitavos e multipliquei por 2 terços, naquele 1 que nós falamos, né? Multiplicando o numerador e o denominador não altera a proporção da fração, não altera a razão. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. Aqui. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 25, 24 avos. Veja a simplicidade do processo, né? Bem tranquilo. Nós então poderíamos até fazer aqui então uma subtração. Vamos fazer aqui, ó, 3 oitavos menos 2 terços. Veja que é mais fácil, você pode seguir o mesmo padrão. Nós já sabemos que 24 é o denominador comum, é o mínimo comum entre eles, é um denominador comum, né? Para fazer a lógica. Então o que eu faço aqui, ó? 3 oitavos, que é mais fácil. Vou multiplicar pelo denominador de 2 terços, menos 2 terços, multiplicado pela 1, né? Em cima e embaixo, pelo denominador de 3 oitavos. Isso vai dar o quê? 9, 24 avos, menos 16, 24 avos. Cuja resposta vai ser 9 menos 16 menos 7, 24 avos. Está bem simples agora. Agora ficou fácil, porque a conta não é o problema, né? O método de tornar os denominadores idênticos, ou, na verdade, pela definição, é que as frações sejam equivalentes. Então, nós alteramos as frações equivalentes para que os denominadores sejam iguais para fazermos a conta. E aí, vamos para uma parte bem simples. Multiplicação e divisão de razões.
é bem mais simples do que a soma e subtração. Porque é só multiplicar, no caso da multiplicação, numerador por numerador, denominador por denominador. Tá? E o que é a divisão? Nós falamos lá, né, a base, lá no início. Olha, a multiplicação, a divisão é a multiplicação pelo inverso do número, né? Veja que eu falei inverso, não falei oposto agora, tá? Pelo inverso do número. Então a situação é bem simples. Ó. Multiplicação, o que eu faço? Numerador multiplica numerador da outra razão e denominador multiplica denominador. Bem simples. E na divisão, o que nós fazemos? Na divisão está bem tranquilo. É a própria multiplicação. Multiplica-se uma razão pelo inverso da outra. E o que é o inverso? É trocar o numerador pelo denominador de uma razão. Feito isso, o resto é conta, né? Conselho é usar a calculadora só em último caso. Para você aprender a trabalhar com os números, certo? Aprendeu a trabalhar com os números, sua cabeça vai ficando mais rápida, você vai fazendo as coisas de maneira mais rápida. Vou pegar um exemplo aqui. Nesse exemplo, nós resolvemos os dois casos. Por quê? Vou pegar 3/8 dividido por 5/9. Isso é a mesma coisa que escrever assim, ó, 3/8 dividido por 5/9. Ora, para fazer essa divisão, eu vou fazer uma multiplicação, então a gente já dá os dois exemplos. Como é que é a divisão de fração? Da razão, né? Ou da fração. A razão multiplicado pelo inverso da outra. O inverso de 5/9 é 9/5. Aí eu faço 3 vezes 9 dividido por 8 vezes 5. 3 vezes 9, 27. E 8 vezes 5, 40. 27, 40. Tá? Até a próxima aula. Bons estudos, façam os exercícios e nós vamos colocando as aulas. Acho que em 1, 2 semanas a gente já chega no cronograma, já faz com que essas aulas concordem com o cronograma, porque nós começamos com 2 semanas de atraso. Né? Então, tudo de bom e bons estudos novamente. Ok?